Olá, boa noite. Estamos aqui no 4V especial de hoje, na livraria Tapera Taperá, que foi gentilmente cedida pelo Antônio. A gente está gravando o 4V especial sobre a Semana da Não Violência. E antes da gente iniciar, o que é a Semana da Não Violência? É uma semana na qual ela serve para homenagear pessoas que deram a vida, né, por uma cultura de paz, por uma sociedade mais igualitária, mais justa. E aqui atrás está passando um vídeo, né, da Marcha Mundial que a gente fez, né, que a gente organizou. E a partir daí que vai ter essa ideia da Semana da Não Violência, ela sempre tem início no dia 2 de outubro, que é o aniversário do Gandhi. E aí vai sendo feita uma série de atividades. E hoje nós estamos já na 7ª edição da Semana da Não Violência. Então estão sendo organizadas atividades aí no mundo inteiro, né, em busca de uma cultura de paz, de uma sociedade mais justa, pelo mundo sem guerras, com o apoio do movimento humanista e várias outras organizações. Então quem quiser acompanhar as fotos, as imagens, os vídeos, tem o site aí embaixo no GC. Então entrar nesse site para estar acompanhando o que está rolando pelo mundo na Semana da Não Violência. E no momento que a gente vive atualmente, falar de paz e não violência ativa é uma necessidade extremamente importante e urgente, né, na medida que a gente vê crescendo aí no mundo perseguições, intolerâncias, movimento de ódio, cultura de ódio. Então falar de pessoas que deram a vida assim, para criar essa sociedade mais justa e igualitária, como Gandhi, Mandela, Luther King, Rosa Parks, Carmen Hertz. Então é muito interessante. E no programa de hoje a gente vai debater 2 temas super atuais, que é o desarmamento e o controle de porte de armas no Brasil, e a votação histórica da ONU, que 120 países votaram pela proibição de armas nucleares no mundo. E para falar sobre esse assunto, nesse 4V especial, temos aqui a Nelma da Silva Sá, do Unipaz, o Ivan Marques, do Instituto Sou da Paz, o Valmir de Souza, do Instituto Polis, e o Gunther Alexander, do Mundo Sem Guerras. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente, então cada convidado a gente vai dar 5 minutos para falar, ter a fala inicial, fazer a introdução, falar sobre o tema. Aí no final desses 5 minutos, como hoje a gente tem um público, né, aqui, então vai ser aberto mais algum tempo para as questões, para perguntas para os convidados. E você que está assistindo aí em casa também pode mandar sua dúvida, sua questão, sua pergunta, seu questionamento aí pelo Face, que a gente vai estar passando para os convidados para eles estarem respondendo. E lembrando que está sendo transmitido ao vivo no site do 4V e Mídia Ninja. Então gostaria de agradecer a presença de vocês. Então vamos começar pelo Ivan, primeiro tema, desarmamento e o controle de porte de armas no Brasil. Obrigado, Ivan. Obrigado pelo convite. É importante, numa semana como essa, onde a gente viu aterrorizado o massacre em Las Vegas, né? 59 pessoas morreram alvejadas por um atirador que levou 23 fuzis para um quarto de hotel e de lá de cima feriu mais de 500 pessoas, matou 59 até agora. E ao mesmo tempo a gente vê essa discussão sobre revogação do Estatuto de Desarmamento, o Brasil na pele dos seus deputados e senadores jogando fora uma conquista civilizatória que o país teve em ter uma política nacional de controle de armas, né? É importante colocar essa discussão de maneira menos passional, como ela é travada nas redes sociais, em muitos debates, tirar um pouco da passionalidade e trazer para a racionalidade do que significa ter uma política de controle de armas que previne, por exemplo, que as pessoas andem armadas. Isso é fundamental porque não é uma questão de opinião ou de gosto. Muita gente entra nessa discussão falando eu gosto de arma, eu sou responsável, então tudo bem. Aqui há um consenso de todas as pesquisas científicas, de uma comunidade acadêmica que já traz dados suficientes para mostrar que o controle de armas, políticas de controle de armas, acabam sendo muito eficazes para reduzir homicídios, para reduzir violência. E é claro que a gente não pode ser ingênuo que essa é a única solução, que essa é a panaceia para resolver todos os problemas de violência no Brasil. Mas certamente é um dos componentes que vai estar nessa cesta para ajudar a reduzir esses dados que no Brasil são alarmantes. A gente tem um Brasil que mata
por ano quase 60 mil pessoas e 42 mil dessas pessoas morreram vítimas de alguém que usou uma arma de fogo para cometer esse crime. Então, nessa situação, é impossível virar a cara para um problema como a relação do brasileiro com a arma de fogo. Reconhecer que somos um país violento, que temos um problema de resolução de conflitos e esses conflitos estão sendo resolvidos na bala. E nessa situação, a gente pega o exemplo americano, que é muito noticiado, mas quantas pessoas não morrem por dia no Brasil vítimas de um crime usando arma de fogo? Nesse sentido, talvez a maior conquista trazida por essa legislação de controle de armas, que nasceu em 2003, depois de muita luta de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil que brigavam por um lugar na legislação, por um controle efetivo de armas, e mais do que a lei, né, a criação de uma política nacional de controle de armas, como aconteceu depois do Estatuto de Desarmamento, a gente não pode ficar calado num momento como esse. O exemplo americano está em todos os jornais, mas no estado de São Paulo, que se vangloria em dizer que, né, tem a menor taxa de homicídios no Brasil, a gente ainda tem indicadores dentro da cidade de São Paulo muito próximos de lugares bastante violentos no mundo. O Jardim Ângela, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, era considerado o bairro mais violento do mundo. E com muito esforço da sociedade civil, o Sodapaz também teve nessa empreitada, conseguiu sair desse lugar. Um dos caminhos para chegar foi justamente controlando armas. O estado de São Paulo hoje tem o menor indicador de homicídios do Brasil. O Brasil gira em torno de 26 homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo hoje tem menos de 10. Isso é bom. Isso é bom. Como São Paulo chegou lá, de muitas maneiras, o problema é complexo, a gente não tem uma solução única, mas certamente foi o investimento no controle de armas, na busca e apreensão pelas polícias de armas em circulação, de modo geral, retirando armas de circulação, que a gente chegou lá. E agora a gente se vê nesse momento tão conturbado da vida política do país, com um Congresso Nacional que aprovou semana passada o porte de armas para agentes de trânsito, que vota essa semana um projeto de lei que autoriza peritos médicos, defensores públicos, auditores do INSS a também aportar arma. Então, são uma série de medidas que vão alejando o Estatuto de Desarmamento de uma maneira que a gente volta a ter mais armas em circulação nas ruas. E isso, claro, quanto mais armas em circulação, por melhor intencionada que seja a pessoa, essa arma acaba tendo alguma conexão com o mercado ilegal, com a criminalidade, que vai ter, no fim do dia, mais acesso a armamento. Um dado que traz muito para a realidade do dia a dia, São Paulo, na cidade de São Paulo, 25% de todos os roubos cometidos, né, então aquele assalto de farol, são cometidos com arma de brinquedo. E aí a gente para pensar que se esse criminoso tiver que escolher entre portar uma arma de mentira e uma de verdade, certamente ele vai querer a arma de verdade. E ele não tem esse acesso todo que se propaga aí sobre disponibilidade de armas. Isso não foi à toa, isso não foi do dia para a noite que aconteceu. Foram quase 20 anos de luta para que a gente conseguisse ter minimamente o controle desse tipo de artefato e para chegar num momento em que a gente consegue, via uma legislação, dar poderes para as polícias também tirarem armas de circulação. São mais de 650 mil armas entregues nas campanhas de entrega voluntário desde 2004, né, o que se conheceu como o período do desarmamento, mas também são milhares e milhares de armas tiradas de circulação por meio de buscas e apreensões das polícias. Então, quando a gente fala o Estatuto do Desarmamento, é uma grande injustiça. O Estatuto, essa legislação, a Lei 10.826, ela é muito mais do que o desarmamento, essa que ficou conhecida, né, nas campanhas de televisão, as pessoas entregando suas armas. É uma maneira, é uma bela de uma ferramenta para entregar para o poder público conseguir também tirar a arma do criminoso, diminuir esse estoque de armas em circulação no Brasil. Então, ter que discutir isso de 2003 para cá, 14 anos depois, voltar a discutir a importância de uma política de controle de armas é um absurdo. Até porque a gente já tem evidências suficientes que mostram que foi uma política bem sucedida, uma política copiada por outros países e que acaba sendo minada pela situação de insegurança, a situação alarmante, inclusive de homicídios no Brasil. É um retrocesso. É um retrocesso.
Vou passar a palavra para o Valmir, do Instituto Polis. Obrigado, Valmir. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto. A questão do desarmamento, ela não passa só pelo desarmamento da população, ela passa também pelo desarmamento da polícia, né? Eu sei que é uma questão muito polêmica, ela não é tão simples de resolver numa sociedade de massas que a gente vive, uma sociedade em que a gente desconhece o próprio vizinho, não sabe se ele está armado ou não, né? Mas eu acho que evidentemente que o Estatuto de Desarmamento e o que tem sido proposto atualmente, e há 10, 15 anos atrás já estão sendo promovidas ações, né, sobre esse assunto, é um avanço, não há dúvida, né? Assim, e é um avanço que deve se avançar mais, né, no sentido de desmilitarizar a sociedade, né? Porque há também um armamento mental, né? Um armamento dos espíritos, né? Haja vista a polarização que a gente tem presenciado atualmente, né, na sociedade brasileira, de gente que acha que a solução para o Brasil é um ultraliberalismo, e de pessoas que acham que a solução é outra, né? É socialista, é por uma via mais igualitária, da solidariedade, enfim. E é um campo que está armado também, os dois campos, né? De alguma forma. Então eu acho que desarmar os espíritos, os nossos espíritos, né, para assim, encarar esse assunto é super importante. E, de fato, eu acho que o debate, claro que aqui a gente está num espírito de paz, né? Uhum. Em pessoas que estão atuando exatamente para uma cultura de paz, mas eu acho que sim, um debate, ele tem que ser feito com quem discorda da gente, eu acho. Porque senão a gente vive num mundo, numa bolha, que a gente chama, né, na bolha da internet, mas também a bolha dos debates, né, que a gente tem só um ponto de vista. E é importante ouvir o outro ponto de vista, que a cultura de paz ela se estabelece exatamente ouvindo o outro, né? Evidentemente que a gente vai defender um ponto de vista, digamos assim, do desarmamento e do desarmamento geral. De qualquer maneira, eu acho que a segurança, né, essa segurança que as pessoas reivindicam de viver em sociedade, de viver numa cidade grande, essa segurança ela é muito importante, né? Mas hoje ela tem sido muito atiçada pelos meios de comunicação, propondo assim, uma relação com o outro, uma relação de ódio e de medo, né? E isso faz com que muita gente queira andar armado mesmo, né? Agora, essa cultura que ela é mais genérica, mais generalizada na sociedade, ela é difícil de combater. Ela é uma cultura estrutural, né? Assim como há a violência estrutural, ela faz parte dessa violência estrutural, em que não deixa a gente se aproximar, nós nos aproximarmos dos outros, ou do outro, da outra pessoa, exatamente pelo medo, né? que se estabelece dentro desse clima, digamos assim, de um determinado terrorismo, né, nas cidades, um terrorismo contra os próprios cidadãos, que internalizam certos valores. Isso é muito complicado, né? Por isso que às vezes as pessoas elas defendem a arma. Elas defendem armas, muitas vezes nem elas queriam ter, né? Mas elas entram no espírito do tempo, assim, de que precisa ter. Senão ela não vai se sentir segura. E o que é uma segurança na cidade? Estava conversando agora com o Ivan e ele me deu essa ideia. A segurança na cidade, em relação ao direito à cidade, a se transitar pela cidade. Eu acho que a maior segurança que a gente pode ter é estar com as pessoas. É ter relação com as pessoas, convivência nas grandes cidades, em pequenos lugares mesmo, em pequenos bairros, em pequenos locais, né? E a gente vê, já está aprovado isso por pesquisas, não sei dizer exatamente qual pesquisa, mas várias pesquisas já mostram que onde tem pessoas circulando tem menos violência, né? Onde tem iluminação, que isso é importante também para a segurança pública, as pessoas também circulam com mais à vontade, né? E também identificam melhor as pessoas. Então, a questão da segurança pública passa pelo direito à cidade, a transitar pela cidade. Eu acho que esse é um ponto muito relevante para a gente pensar, né? Então, a questão das comunidades sem armas, elas são mais seguras do que as comunidades com armas, né? Bom, um exemplo do Stephen Paddock agora, né, nem precisa lembrar, né, gente, que é um exemplo assim trágico, né,
é um exemplo que não é um contra-exemplo para a gente, né? As crianças não podem admirar esse tipo de coisa, elas não podem cultivar esse tipo de coisa. Eu acho que passa, assim, claro, pela educação nas casas, pela educação nas creches, enfim, nas escolas, etc, etc. Então, as armas, elas dão a falsa segurança. Um cara com 22 armas, 23 armas para atirar nos outros, ele só tem a segurança que ele vai acabar com os outros, ele vai eliminar o outro. Não se sabe a motivação psicológica, social, ideológica dessa figura, né? Mas, enfim. E, aliás, é muito sintomático o fato dele estar sozinho. Né? Muito sintomático. Porque se ele tivesse com alguém lá, o irmão dele vem dizer depois na TV, ele é louco, ele ficou louco. Porque se tivesse alguém para falar para ele, não, rapaz, não faça isso. Isso não se faz. Quer dizer, é simples isso, né? Mas é importante que alguém fale que não pode fazer isso, né? A gente mesmo pode incorrer nos erros. Se alguém não fala, não nos adverte, fala assim, olha, rapaz, isso aí não é legal, acho que não vai ser bom. Mesmo uma decisão política. Por que a gente faz assembleia? Porque a gente ouve os outros, né? Para a gente também se rever. Ver se seu ponto de vista realmente, né, condiz com a realidade, com o que se quer fazer, né? Então, passa sim também por educação, passa sim por estar juntos e passa sim por também políticas públicas importantes que se direcionem e que sejam construídas com jovens negros e negras das periferias, que são as maiores vítimas do porte de arma, por estar com arma, e das balas das armas, quer dizer, do seu efeito, né? Então, isso é muito importante, isso, trabalhar com a juventude e pensar na segurança enquanto uma política pública que não seja baseada só na arma, no armamento. Porque eu acho que o Estatuto de Desarmamento ele é um meio caminho muito importante, mas eu acho que ele precisa progredir, digamos assim, né? E essa progressão, ela não vai se dar dentro dessa polarização que nós vivemos hoje, que é uma polarização também falseada, né? Porque foi feito já pesquisas aqui na Paulista, nas manifestações das chamadas classes médias contra o governo da Dilma, etc., que essas pessoas tinham visões não tão cristalizadas assim, né? Por exemplo, pessoas que achavam que sim, a questão trabalhista é importante, entendeu? E que eram contra a reforma trabalhista, por exemplo. Então, se você começa a ver que essa pessoa que está na Paulista, que é contra um determinado governo por suas razões, né, começa a ver que ela também pensa, ela não é um inimigo declarado, é um inimigo que se autodeclara inimigo, porque ela também tem outras visões de mundo, né? Então, a massificação nos leva também a pensar binariamente, quer dizer, aquele é a favor da arma, aquele é o demônio, digamos assim, né? Demonizar a pessoa, né? Eu sou o santo, eu sou contra a arma, mas eu oprimo através do meu discurso, né? Eu uso minhas armas de retórica para oprimir as pessoas, não é? Então, assim, eu seria o santo que está sem armas, mas que, assim, em casa eu posso ser um mau pai, um mau exemplo, etc, etc. Quer dizer, como é que você lida com isso, né? Também em termos de sociedade mesmo, de valores, né? E também não acho que devam ser valores abstratos, não. Os valores são construídos, né? E um dos valores que são importantes hoje é esse da solidariedade. Né? Porque acho, de novo, voltando ao mau exemplo do Paddock, né? O homem de 64 anos estava só, né? Só, isolado, né? É muito sintomático que ele atira contra a multidão. As pessoas contra ou a favor, elas estavam lá, se divertindo, enfim, né? Naquele universo também da bolha deles. Mas, assim, é interessante isso, né? Ver essa relação, uma pessoa isolada que não tem nenhum controle, nem de arma, nem de nada, né? E que atira contra uma multidão que não sabe quem são, né? Totalmente assim, alheio aos sentimentos, digamos, aos afetos com a multidão, com as pessoas. Vou passar para o Gunther agora, né? 5 minutos. Ainda um pouco nessa questão do que aconteceu em Las Vegas, né? Tem até um vídeo que a gente preparou para passar aqui também sobre essa situação, que mostra que em Las Vegas tem uma peculiaridade que muita gente faz turismo, né? Para feiras de armas,
para, inclusive, fazer matrimônios em lojas de armas, né? Então aí a gente começa a falar de uma espécie de tripé que também ocasionou um pouco essa situação em Las Vegas, que é a cultura das armas, mais as campanhas de ódio, mais esses atentados ou massacres a tiros, né? Que não são um fato isolado, eles são um fato comum e corrente lá nos Estados Unidos, né? Devido a essa cultura armamentista, e essa cultura não só armamentista, mas também de ódio, de criação de inimigos, como disse agora há pouco o Valmir. Me parece, por exemplo, só esse ano de 2017 foram 273 atentados a tiros. Cara, o ano não acabou ainda, é tipo um por dia, não sei, é uma coisa de louco, né? Então não é menor essa cultura, né, que vai se gerando. Por isso que eu acho que a gente fala tanto em cultura de paz, em cultura de não violência. E aí entra um pouco a semana que a gente está organizando, que está sendo organizado em vários estados, tem várias atividades, justamente para ir criando consciência, né? Para ir criando consciência da importância que tem ter um estilo de vida onde a violência vai sendo e o ódio vai sendo colocado cada vez mais de lado, né? Tem um infográfico também que uns amigos nossos do coletivo Vigência fizeram, tá? É um estudo que foi feito há uns 2 anos atrás. Tem bastante dados, tá? Eu não vou ler todos os dados, fica aí a referência depois para baixar, isso pode ser baixado no site deles, eles fizeram até uns vídeos, mas justamente sobre a relação que tem da indústria armamentista em capturar certos setores do governo, como comentou um pouco o Ivan do Sou da Paz, no sentido de fazer políticas públicas cada vez para conseguir vender mais armas, né? Porque por mais que o Brasil exporta muitas armas, as principais fábricas e indústrias armamentistas, elas dependem muito do mercado interno, sobretudo do mercado, vamos dizer assim, dos próprios governos, né? As forças armadas, as polícias e tal. Esse infográfico, acho que ele tem essa vantagem de dizer, vamos dizer assim, de dar nomes aos bois, né? Que eu acho que não vem ao caso aqui da gente ficar citando, mas enfim, tem uma outra campanha que o Ivan também está organizando para o Sou da Paz, que é a campanha do descontrole, né, do porte de armas, para denunciar esse descontrole ou essa flexibilização que está acontecendo com o Estatuto do Desarmamento. Essa mesma bancada patrocinada pela indústria armamentista, também patrocina uma série de estudos para ficar fazendo, por exemplo, alusões a que em outros países que têm muitas armas não necessariamente tem o mesmo grau de assassinatos e de violência, e são estudos quase sempre meio distorcidos ou muito tendenciosos, pelo menos desde o nosso ponto de vista, né? E é interessante pegar os estudos de, por exemplo, como do Sou da Paz ou desse coletivo Vigência e outros, que tem um estudo mais sério ou isento, vamos dizer, né? Porque não tem um interesse econômico, né, de ganhar nada com isso, digamos. Com relação à bancada da bala, queria mostrar só uma parte de cima do infográfico que eu acho bastante relevante, que é a questão também não só dos lobbies, mas como das portas giratórias, né? Que as portas giratórias, o que são isso? São pessoas, que às vezes inclusive de altos escalões militares, que uma hora estão no governo comprando as armas, outra hora, passado alguns meses, estão no conselho de administração das empresas que vendem as armas. São as mesmas pessoas, né? Saem por uma porta, entram pela outra. Isso é chamado porta giratória, e isso é bastante complicado, né? Eu acho que é uma das práticas que deveria, por exemplo, ser proibida legalmente. Olha, ou você está aqui ou você está ali, né? Não pode estar circulando assim nos dois lugares ao mesmo tempo. Tem um fato também do Estatuto do Desarmamento que chama atenção, além da questão agora dos amarelinhos poderem portar armas, né, policiais, guardinhas de trânsito, também que quem se associa, né, em clubes de tiro, isso eu acho que foi em maio que aprovaram essa flexibilização do Estatuto do Desarmamento também, quem se associa nesse tipo de clubes pode agora andar com armas no carro, né, desde que tenha a carteirinha do clube e diga que está indo para o clube, né, mesmo que não esteja. Então houveram esse ano uma série de retrocessos, né, na política nacional com relação às armas. Para concluir, para não estender muito,
Eu queria só comentar 7 argumentos que o pessoal aí favorável às armas, aqueles que não queremos nem citar os nomes, aquele você sabe quem, né? Esse pessoal ele tem vários argumentos, mas dá para condensar em 7 principais grupos de argumentos que eles usam e que é interessante rebater ou pelo menos desconstruir, né, esses argumentos. Um primeiro argumento, que é o mais usado, é assim: todos temos o direito de nos defender usando armas de fogo, né? Todos temos direito à autodefesa. Então, a gente responde a isso que, lógico, todos temos direito sim à autodefesa, mas ninguém tem o direito de matar para se defender, que é outra coisa, né? Ninguém tem o direito de usar a desculpa da autodefesa para ficar andando armado sem cumprir todos os ritos legais que hoje existem, né? E também existem outras formas não letais de fazer essa defesa, né? Então isso é importante. A segunda argumento é: se alguém entrar na sua casa, você não vai reagir? É óbvio que não, né? Porque se reagir é pior, né? A própria forças de segurança, policiais, delegados orientam a população nesse sentido. Olha, não reaja, porque se reagir, né? O Ivan, eu lembro do programa que gravou com a gente faz umas 2 semanas, ele comentava do elemento surpresa. Quem dá o bote, né? Tá na vantagem, você vai até você sacar, não é cowboy, ele vai te dar o tiro primeiro. Então, esse negócio de entrar na sua casa, você vai reagir, é uma balela, né, para pôr medo e as pessoas apoiarem a quebra do Estatuto de Desarmamento. Você desarma a população e não desarma os bandidos, o pessoal fala pra gente, fala, bom, peraí, você tem que desarmar todo mundo, né? Lógico que para desarmar bandido é mais complicado, mas tem que desarmar aos poucos, progressivamente, todo mundo. Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas, essa a gente ouve muito, que as armas não matam. E as armas não causam crimes. Mas peraí, a arma não foi feita para palitar os dentes, né? Uma faca de pão você usa para passar manteiga, você pode até matar alguém com a faca de pão, né? Mas ela foi feita para cortar o pão. A arma não foi feita para manteigar o pão, ou seja, por favor, né? Se esse mesmo senhor que estava lá no hotel, lá no quarto de hotel, com 10 trabucos lá, 10 metralhadoras, atirando contra 22 mil pessoas, tivesse armado com facas, eu acho que nem tanta gente teria se ferido se a política armamentista dos Estados Unidos, sobretudo de Las Vegas, que é onde eles mais são liberais, fosse tão permissiva, né? Talvez teria poupado aí mais de 58 vidas que foram perdidas esse fim de semana. O cidadão só utilizará arma contra bandidos, né? O pessoal meio que afirma isso, na verdade. E na verdade isso é uma balela, que o cidadão de bem precisa da arma para se defender e só vai usar arma contra bandidos. Quando na própria campanha de descontrole tem uma coisa bem legal que são os infográficos, né? E vão contando baseado em várias reportagens, fatos reais, inclusive acho que a maioria desse ano, que mostram claramente que tem uma série de acidentes com armas, crimes passionais, gente que briga no trânsito, que briga no bar, uma série de situações que o cidadão de bem perde a cabeça e mata outro cidadão de bem. E aí? Né? Cidadão de bem que não está tão de bem assim, né? Países que têm mais armas têm menos violência, o pessoal fala. Isso também é mentira, porque não necessariamente países que têm mais armas têm menos violência. O caso clássico que eles mais ilustram é os Estados Unidos, que a gente acabou de comentar aqui, a quantidade de atentados a tiros que tem só esse ano foram 273. Então, é muito relativo esse dado que o pessoal levanta. Existem alguns países, talvez como o Canadá, que é certo, que você tem alguns tipos de armas, quase sempre são armas de caça, não necessariamente são como aqui no Brasil, armas leves, né, de revólveres, pistolas, e às vezes nesse país como o Canadá não tem tanta violência. Lógico que não é só arma, também tem toda a campanha de ódio, cultura de ódio, que leva também o pessoal a acabar usando, mas o fato é que esse dado é um dado bastante duvidoso, que países que têm mais armas têm menos violência. Outro último argumento que o pessoal usa bastante é: o governo desarma o povo porque tem medo de uma revolução armada. Isso a gente ouve tanto dos adversários como dos amigos que são de esquerda, que são às vezes a favor das armas, falam: o governo está desarmando o povo porque tem medo de uma revolução armada. Eu não sei se é para rir ou se é para chorar esse argumento, porque, por favor, né, pessoal, com o grau de armas que existem hoje, você acha que as armas que estão circulando aí, a população vai conseguir fazer frente a um exército? O pessoal vem com mísseis de alta precisão, armas blindadas, uma série de aparatos, e o pessoal vai vir com armas, com revólveres,
para querer enfrentar isso. Eu acho que o caminho, obviamente, como já nos mostrou Gandhi, Luther King, Silo e vários outros, é o da não violência, né? Se a gente quer mudar as coisas, se a situação não está boa. Para finalizar, obviamente, um ponto que não é exatamente sobre as armas, mas está relacionado com essa última pergunta que o pessoal faz muito, quer desarmar a população porque tem medo. Na verdade, hoje a gente vive uma situação que a única forma de você fazer frente a toda essa corrupção é através da não violência. Quem acredita em saídas, por exemplo, como essa que está sendo cantada aos 4 ventos agora da intervenção militar, se equivoca rotundamente. Não teve uma experiência concreta onde os militares assumiram e depois a coisa se desanuviou e eles chamaram eleições. O último exemplo mais contundente foi no próprio Egito, que a molecada foi para as ruas em 2011. Eu estive lá com a molecada, o exército entrou. O que aconteceu? Ficou e está até hoje, ou seja, até chamou as eleições durante alguns anos depois, 2, 3 anos depois, não gostaram de quem foi eleito, puxaram de novo, estão no poder lá no Egito. Então, isso de intervenção militar é uma bobagem, segundo o nosso ponto de vista, não resolve o problema. A gente vai passar para a Nelma. Gratidão pelo encontro. Bom, na Unipaz, a Universidade, né, Internacional para a Cultura de Paz, nós atuamos no lugar de que, sim, todos esses caminhos utilizados são necessários para esse nível de consciência no qual nós vivemos como humanidade nesse momento e, claro, cada retrocesso desse é uma perda que nós temos como humanidade. Mas como nós atuamos na cultura de paz para a construção de uma cultura de paz? Como a gente troca esse paradigma de uma cultura de guerra para uma cultura de paz? Nós entendemos na nossa visão de mundo que esse é um trabalho que começa em nós, né? Então, todo o trabalho da Unipaz é trabalhar primeiramente um caminho, uma via educacional onde eu possa estar no mundo e eu possa viver em paz. Nós entendemos que a arma é uma consequência que eu tenho para algo que está dentro de mim, que eu preciso me defender o tempo inteiro. E como o Valmir já coloca, né, quais são os níveis, quais são as armas que nós carregamos? Nós carregamos além das armas de fogo. Né? Que armas são essas que nós estamos o tempo inteiro utilizando e que a gente pode se desarmar, e que a gente pode aprender no encontro com cada pessoa, e que a gente pode, de verdade, transitar sem medo, né? Mas qual é o primeiro medo que a gente vive, né? Então a gente transita muito em trazer um processo educacional onde a construção de valores é muito importante para a gente, a valorização da vida. A gente percebe na nossa visão de mundo que tem uma banalização da vida nesse momento. E aí a gente pergunta, mas por que estão tirando a vida das pessoas com tanta facilidade? Mas a gente tira a vida das pessoas, a gente tira a vida dos animais, a gente tira a vida das plantas, a gente tem tirado uma série de vida. Né? Então, como é que a gente constrói um caminho educacional onde, desde muito pequeno, a gente vai valorizando e vai criando e construindo, ao longo do tempo, uma cultura de paz? Então, para a gente é fundamental passar num processo educacional de crianças. E quando eu fiquei 5 anos numa comunidade na região da Grande Belém, no Pará, numa comunidade de alta violência, e para fazer uma escola para construção de cultura de paz, de transformação de realidades. E o nosso maior surpresa no momento em que chegamos, que o que estava mapeado no mapa de violência do .org era muito menor do que acontecia na prática, que a maior violência que a gente enfrentou de fato era a violência doméstica.
né? Então, onde é que começa, sabe? E onde é que começa a gente construir cultura de paz? E onde eu chego, eu estou olhando para os jovens que estão sendo mortos com arma de fogo, mas que quando eu olho para as crianças pequenas, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, são as maiores vítimas da violência. Né? E aí a gente então começa a reconstruir uma história. Por que essas crianças sofrem tanta violência num ambiente familiar? Então, como é que a gente descobre então que a primeira coisa que foi perdida são vínculos. E os vínculos afetivos, né? Então, assim, o maior problema que a gente descobre, olha, nós perdemos os vínculos com a nossa família, nós perdemos os vínculos com a natureza, nós perdemos os vínculos com a vida, e por isso a gente destrói. Então, como é que a gente trabalha para construir uma cultura de paz, reconstruindo vínculos? Onde eu começo de verdade a atuar na paz, que eu comece dentro. Até que ponto, em que momentos que eu estou armada e que eu não estou armada? Em que momentos que eu saio na rua e eu preciso andar com todos os vidros do meu carro lacrados quando eu paro no farol? São perguntas assim, que medo é esse que a gente carrega? E por que eu tenho tanto medo de olhar para o olho de uma pessoa e entender que aquela pessoa, naquele momento que ela está na minha frente, é só uma pessoa? Tão igual quanto a mim, tão cheio de histórias quanto as minhas histórias, com tantas histórias ricas e com tantas histórias que é só uma história. Então a gente tem percebido nesse caminho a importância da reconstrução das histórias, da reconstrução dos vínculos, né? Hoje nós temos uma comunidade próximo da Vila Mariana que as crianças fazem o processo de educação ambiental conosco. E a gente acabou de perder uma criança para o tráfico. Né? E a gente descobre por que a gente acabou de perder uma criança. Porque ofereceram para ele o que nós não pudemos oferecer e o que a família dele não ofereceram. Ofereceram vínculos para ele. Né? Ofereceram que ele teria tal coisa. Ofereceram para ele que ele era o cara, se ele fosse para aquele movimento. Então, como é que a gente resgata? Né? Como é que a gente valoriza a vida e valoriza as histórias num ponto que, de fato, a gente possa crescer com a história do outro e que a gente possa construir valores e princípios desde muito pequenos? Quais são os valores que sustentam os meus passos? Quais são os valores que sustentam os meus caminhos, os caminhos que eu escolho? A gente sabe que a questão da violência no mundo, a questão da pobreza no mundo é um dos grandes, a questão da marginalização, do viver à margem é um dos grandes problemas que a gente enfrenta com a violência e é complexo. Nós estamos falando de um mundo, né? A gente não pode trazer isso para algo pequeno, mas como é que então que a gente vai olhando para essa realidade, que é uma realidade complexa, e construindo ao longo do tempo algo muito claro que nos leve de fato a transição de uma cultura de guerra para uma cultura de paz, porque a gente precisa passar por essa transição. Então, esse é o nosso caminho, de achar essa paz dentro. A gente transita muito por esse lugar de que a primeira pergunta que eu tenho que fazer todos os dias é: eu estou em paz? E se eu não estou, o que é que está tirando o meu eixo, do meu eixo? O que é que está tirando o meu centro? O que está me incomodando ao ponto de eu chegar aqui e eu estou tão sem paz que eu olho para o Gunther me fala qualquer coisa e eu vou mandar para ele uma bela de uma resposta, uma bela de uma defesa, uma bela de uma violência, porque a gente tem várias formas de violência. E de essa violência que alimenta a violência. Da mesma forma que uma gentileza alimenta uma gentileza, a violência alimenta uma violência. Então, como é que a gente pode transitar? Nós não temos todas as respostas, mas a gente tem, assim, esse caminho de se olhar, esse caminho de pensar nas nossas formas de fazer as coisas, dos nossos modelos educacionais que o tempo todo incentivam a uma competição, incentivam quem é melhor, incentiva para tudo isso e falar assim, que outros modelos eu posso criar verdadeiramente, onde a cooperação é o que está em
é o que é o principal, onde o respeito à vida é o que é o principal, onde os meus valores é o que é o principal. Como é que eu posso mudar as formas? Então, hoje a gente olha muito para as consequências, mas a gente precisa voltar para as origens. Onde é que está a origem? E como é que devagarzinho e no passo a passo nós vamos construindo de fato uma cultura de paz? Então, esse tem sido o nosso caminho, desse olhar para dentro. Primeiro, a paz comigo. Nessa relação comigo, quem eu sou, qual é a minha história, eu valido, eu me empodero, eu me reconheço, eu me aceito quem verdadeiramente eu sou. Que relação é essa? A hora que eu aceito, a hora que eu trabalho essa relação comigo, a relação com o outro. Quem é esse outro? Eu respeito e honro a história desse outro, de onde ele vem, qual é o ponto de vista dele, né? Qual é o meu, qual é o dele. Eu respeito esses vários pontos de vista. Qual é a minha relação com o meio ambiente, qual é a minha relação com o planeta. O primeiro vínculo que a gente quebrou no nosso ponto de vista é o vínculo da minha natureza com a minha própria natureza. Enquanto eu não resgatar esse vínculo da minha natureza com a minha natureza de verdade, essa identidade humana, da bondade, disso que nós todos temos e que nós podemos acessar, a gente não vai reconhecer e a gente não vai transitar para uma cultura de paz. Vamos lá. Agora a gente abre para as questões. Primeiro, alguém aqui quer fazer alguma pergunta, quer questionar? Só levanta a mão e bota aí. Alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, que quer questionar, quer perguntar também? Tá. Eu vejo ali... Deixa eu perguntar para a produção. Produção? Tem alguma questão, assim? Não, eu tenho uma, né, que nem... A gente for pensar... Você colocou essa questão também da empatia... Mas também tem essa questão econômica, né? Que nem o Brasil hoje é o maior exportador de armas leves do mundo, um dos maiores exportadores de armas leves do mundo. Segundo o Vigência, naquele material, fatura 800 milhões de dólares por ano vendendo arma. Se a gente for pensar que a mesma empresa que vende arma também é uma acionista de empresa de seguro. E quanto mais aumenta a insegurança, mais as pessoas estão fazendo seguro. E aí eles estão lucrando mais e mais e mais. Às vezes o cara ele reage a um assalto no semáforo, né? Ele tá com uma arma dentro do carro, reage. Só que ele tem seguro do carro. Então seria muito mais simples ele entregar o carro. E da onde que vem isso, né? Tipo, essa eu acho que é a grande questão. E também qual que seria a solução? Como mudar isso? Você colocou um pouco, mas como ampliar essa mudança? Né? Qual que seria a solução, então? Ou tem uma lei proibir de fabricar arma no Brasil, mas como é que seria isso no mundo? Então, vou perguntar pro Ivan. Legal, acho que são muitos pontos de vista que envolvem essa questão pessoal da sua relação com a violência, com a arma de fogo, enfim. Eu acho que aqui a discussão que o Brasil precisa encarar é muito mais coletiva do que individual. Que tipo de sociedade o Brasil está querendo construir? Que tipo de coletividade a gente vai ter num país onde a gente vai fazer como os Estados Unidos faz, outros países também, de incentivar a compra de arma de fogo. A quem interessa ter esse tipo de comportamento, né? O Regis traz a questão econômica, e é verdade, o Brasil é o quarto maior exportador de armas pequenas e leves do mundo. É claro que com isso entra a indústria de defesa, enfim, o conceito se amplia para além de revólveres e pistolas, mas também é um dos campeões na venda de revólveres e pistolas, né? Chegou a única empresa brasileira fabricante de armas desse tipo, a grande exportadora e fornecedora para as forças de segurança do Brasil inteiro, chegou a dominar o mercado americano, que é o maior mercado de revólveres e pistolas do mundo, porque tinha um material muito barato, enfim, até
sofreu as armas não tinham tanta qualidade assim, acabou sofrendo um processo e acabou perdendo essa posição. De qualquer maneira, a discussão é exatamente essa, de que maneira a gente vai garantir a segurança de todos, de que maneira a gente traz a discussão sobre segurança pública pautada numa política de incentivo ao armamento individual. Por que eu quero andar armado? Eu quero andar armado porque a situação de segurança está ruim. Legal, meu amigo. Agora, a situação de segurança vai melhorar a partir do momento em que você tem mais pessoas armadas ou a situação de segurança vai piorar? Os estudos científicos que a gente tem visto, não só no Brasil como no mundo, têm mostrado que vai piorar. Quanto mais armas em circulação, essa piora aumenta. Maior é o isolamento do indivíduo em relação à sua sociedade, ao seu vizinho, ao outro. Então, quando você coloca isso como política pública, quando você dá escala para esse medo individual, você tem situações em que o único favorecido é a empresa de seguro, ou é a empresa de segurança privada, é a fábrica de armas, ou seja, você está transferindo uma responsabilidade de Estado, uma responsabilidade que é absolutamente do poder público para o indivíduo. Então, se o poder público não consegue prover segurança, o indivíduo vai ter que dar conta disso sozinho. Eu acho que no Brasil a gente já está sobrecarregado com esse tipo de situação. A gente já, quem consegue pagar educação particular, saúde particular, acaba fazendo pela dificuldade do poder público dar isso para os seus cidadãos, que são direitos e garantias básicas, fundamentais. A segurança, esse negócio não funciona direito. E não funciona direito porque segurança só funciona quando todo mundo está seguro. Se eu blindo o meu carro, moro num condomínio, encho de grade a minha casa, você está se trancando do resto do mundo, você não está necessariamente estando mais seguro. Então, segurança é aquele bem que é naturalmente, por definição, coletivo. Então não adianta armar as pessoas, isso vai piorar a segurança. E aí vem a história de quem patrocina esse tipo de situação. Por que a gente tem um congresso hoje discutindo a revogação do Estatuto de Desarmamento? Por que a gente tem um congresso que quer colocar porte de arma para todas as categorias profissionais? Porque tem gente que paga para isso. Em 2003, a gente passou no Brasil a ter um mercado regulado de um produto bastante específico, que é a arma de fogo. Antes de 2003, esse mercado acontecia livremente. Era a loja de caça e pesca que vendia o revólver, a pistola, a munição. Hoje você tem alguma restrição, você tem um controle, você precisa dizer o porquê que você precisa da arma. Você precisa sofreu uma fiscalização que originalmente era de 3 em 3 anos, agora é de 5 em 5 anos, graças às medidas do governo Temer no começo desse ano, dizendo que você tem aptidão psicológica para ter uma arma. Você tem aptidão, inclusive técnica de ter uma arma de fogo. Você precisa ir no stand de tiro e ter um certificado dizendo que você consegue acertar 10 tiros numa distância de 5 metros. Porque a arma de fogo, como foi falado aqui, é um instrumento que não afeta só ao possuidor, aquele que tem a arma. Ela afeta todo mundo que está à sua volta. É por isso que é um absurdo pensar que o agente de trânsito, no meio da hostilidade do trânsito de São Paulo ou de qualquer outro grande centro urbano, vai possivelmente dar um tiro no meio dos carros, numa avenida Paulista, numa avenida São João. A chance dele acertar um terceiro, que não tem nada a ver com o problema de violência que ele eventualmente até está sofrendo de alguém, é enorme. Então, me parece que a questão da revogação do Estatuto de Desarmamento, porte de arma, é uma questão que está sendo tratada para atender a uma necessidade clara de anos do Brasil, de deficiência da segurança pública, e ao invés da gente caminhar para fazer debates, para fazer pleitos para o nosso Congresso Nacional, em fortalecer uma segurança coletiva, a gente está caindo numa solução fácil e bastante direcionada para gerar lucros para uma indústria que lucra muito com isso. Se hoje o Brasil é o 4º maior exportador de armas pequenas e leves, retomando o mercado nacional, essa mesma indústria vai ganhar ainda mais dinheiro, aumentando essa insegurança, aumentando o medo das pessoas de se relacionarem, de estarem com outra pessoa, a evitar esses lugares de conversa para privilegiar o enfrentamento, para privilegiar essas situações de violência. Não me parece que é a sociedade mais próspera e que
caminha para um desenvolvimento enquanto indivíduo e também enquanto sociedade. Não acho que esse é o caminho correto. Eu quero fazer uma provocação, já que os amigos aqui estão todos assim, acho que reflexivos, né, com tanta informação nova. A primeira, eu acho que pergunta é: pessoas matam pessoas, armas matam pessoas. Como é essa relação para vocês? Assim, eu queria ouvir um pouquinho também, né, o Valmir e a Nelma. Enfim, sobre esses argumentos que o pessoal usa, como ajudar a desconstruir, porque a gente às vezes está de acordo, mas esses argumentos pegam muito fácil na população, né? E eu acho que o trabalho que a gente também está fazendo, num certo sentido, é de buscar como ir desconstruindo isso em imagens simples ou formas fáceis do pessoal entender. Então, como é para vocês isso? Pessoas matam pessoas, armas matam pessoas, a culpa é das armas, a culpa é das pessoas, como que é isso? Os dois matam. Os dois matam porque, claro, quem é o agente da ação é um ser humano, uma pessoa, uma mulher, um homem, uma criança, né? Alguém. E sem a arma ele não pode fazer isso. De qualquer maneira, a arma sozinha não vai fazer nada, né? Só que ela, na mão de uma pessoa, aí ela entra numa, digamos, numa dialética trágica, né? Quer dizer, a arma sozinha não faz nada, desde que ela não exista também, né? Como arma, né? Então é preciso desconstruir várias coisas, né? Inclusive, assim, estava vendo um vídeo que vocês passaram da arma que se transformou, por exemplo, em instrumento musical, né? E assim, o discurso contra a arma ele é um discurso antigo e até na Bíblia também a gente encontra isso. Quer dizer, digamos, na faceta social da Bíblia, né, você vê aquele discurso daquela profecia que no milênio, né, no paraíso, etc., haveria a arma, ela se transformaria num arado, né, e ela pode se transformar em outra coisa hoje, nesse sentido, né, você desmontar aquilo, desarmar a arma, né, e transformar aquilo num aparelho útil para a gente, seja um celular, seja outra coisa, né, também. De qualquer maneira, eu acho que é importante dizer que, assim, a existência da arma em si, ela já é um mal, né? Então, assim, eu acho que isso é importante a gente ter em vista, né? E também porque, assim, se existe isso, ele vai ser usado para alguma coisa, né? Então, assim, o agente, o ser humano, ele vai usar isso para alguma coisa, né? Então, assim, eu estava pensando que, por exemplo, duas coisas que eu acho que acontecem bastante, que a gente não dá muita visibilidade. O uso de arma, seja branca ou seja arma de fogo, em briga de bar. Não sei, Ivan, você me corrija, mas há pesquisas que mostram que é muito grande o número de homicídios em bares com uso de arma, né? Então, isso é importante, assim. Além, claro, né, dos homicídios, dos latrocínios, etc., que vem, né, dos roubos, etc. Mas também dos acidentes domésticos com arma, né? Acidentes de criança que detonam uma arma contra... Então, assim, é claro que, assim... precisa de ter as duas coisas para ter um efeito, né? Então, assim, o problema talvez não seja só o porte, seja a não existência. Por isso que eu estava falando, né, da desmilitarização. Quer dizer, e aí desmilitarização da polícia, desmilitarização da gente mesmo, de alguma forma, né? Da sociedade que reivindica, assim, essa segurança que, exatamente, essa lógica positivista ela tem muitas consequências na nossa vida, na nossa vivência no cotidiano, né? Então eu acho assim, a arma, a gente também poderia pensar assim, né? Ela existe nas Forças Armadas,
Quer dizer, a gente não reivindica o desarmamento das Forças Armadas. Eu não sei se é Porto Rico, no Costa Rica, né, se eu não me engano, que as Forças Armadas, que não existe Forças Armadas. Né? Quer dizer, você fala, mas esse é o idealismo. Né? É o idealismo que tem grupos que fazem isso, eles se autodefendem de outras formas. Né? Então, assim, não existir a arma já seria digamos, o paraíso na Terra, nesse sentido, né, do desarmamento. Então, enquanto houver arma, enquanto houver indústria bélica, a gente vai ter esse problema. Eu acho que também é interessante, né, assim, desarma o cidadão, mas não desarma as Forças Armadas. Né? Quer dizer, bom, mas aí tem uma questão de segurança nacional, mas a gente tem que acabar também com a noção de Estado e de força de nação. Porque aí já entramos num discurso internacional. Até porque a questão de armamento hoje, em relação ao terrorismo, por exemplo, e aos atentados e aos assaltos, elas passam por fronteiras, elas transpassam fronteiras. Não é tão simples assim, não é só a indústria nacional que está envolvida, sim, claro, Taurus, etc, mas há uma indústria internacional que vive da morte. Se me permite um oxímoron, né? Eles vivem da morte. E os americanos são bastante culpados nisso, são muito responsáveis sobre isso. Então essa ideia, né, da segunda emenda que vem lá do século XVIII, essa ideia me parece que ela tem uma força hoje bélica, né, que fez com que os Estados Unidos invadissem todos os países que eles achavam que deviam invadir, militarmente, não só no soft power, McDonald's, o cinema, Hollywood, etc. Mas assim também fisicamente, invadir mesmo, né? Então, assim, para a gente, eu resumiria assim, então, acabar com a violência da arma é acabar com a arma, né? Porque assim, se você não tem essa eliminação, digamos assim, né, dessa arma, você não acaba com a cultura da arma, assim. Não vai passar por valores, porque a coisa é muito mais pesada do que a gente acha. Né? A cultura da violência ela é mundializada, ela é globalizada. Né? E a gente está impregnado disso também. Né? A gente está impregnado disso pelas propagandas, pelo modo de vida, pelo consumismo, etc. Porque consumir arma também é consumir. Né? Sim. E consumir os outros, né? De alguma forma, usando as armas e tal. Não sei, eu acho que é isso. Eu acho que assim, digamos, a indústria bélica é mais pesada do que a gente sente, né, vê melhor, né, que ela está presente em todos os países, ela é muito forte, né, ela tem representantes no Congresso, ela tem representantes na sociedade, né, e a gente não podemos deixar de notar que os nossos congressistas, deputados e senadores, eles são eleitos. Então, eles representam, sim, o mal que a gente combate, que é a posse de armas, eles representam isso. Mas tem uma parcela da população que defende isso e que apoia isso. Eles não estão sozinhos. Né? Agora, claro, tem uma estrutura ideológica mantendo isso. Né? Esse modo de vida, esse modus operandi, né? de vida bélica e tal. Viajei um pouco. Uma provocação. Não sei se chegou alguma pergunta aí. Chegou? Não consigo responder. Então vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta para Nelma. Veio a pergunta do Luiz Lima, né? Aí, são a favor que aqueles que utilizam a segurança armada proíbam seus seguranças de portar arma? Fala assim, tá? Aqueles que utilizam a segurança armada quer proibir os seus seguranças de portar arma. Você acha que eles são a favor, né? Acho que é isso que eu entendi. E continuando só a provocação do Gunther, acho que já entra nessa questão também. Como mostrar que uma flor é mais poderosa que uma arma? Eu gosto de relembrar Gandhi que dizia que nós educamos pelo exemplo, né? Então, assim, eu não posso dizer para o outro o que ele deve fazer se eu ainda faço
aquilo, né? Então não tem como eu dizer para o meu segurança não usar armas se eu sou favorável à utilização das armas, né? Então esse é o primeiro ponto, que nós educamos pelo exemplo e por aquilo que nós somos. Sim, o dia que a gente se identificar com uma flor, né, o dia que a gente conseguir olhar e enxergar verdadeiramente a beleza de uma flor e a conversão de uma arma numa flor, eu acho que a gente vai transitar de uma cultura de guerra para uma cultura de paz. Oi? A questão da flor é bem interessante, lembrando aqui, existe uma semana global, semana de ação global para diminuir a violência armada, que foi, se eu não me engano, em março ou abril desse ano. E a gente, inclusive, usou essa imagem da flor e uns malucos resolveram montar cartuchos de espingarda que, em vez de chumbo, carregavam sementes de girassol. E atiraram num barril amarelo e esses girassóis nasceram. E a gente espalhou isso pela cidade de São Paulo, foi uma campanha interessante. Mas eu volto na provocação do Gunther, que eu adoro essa pergunta, né? Armas, enfim, armas não matam ninguém, quem mata são as pessoas. Essa história essa é uma pergunta importada dos Estados Unidos, né? Vamos falar a verdade, a baixa criatividade dos nossos adoradores de arma no Brasil é um negócio atroz, porque os Estados Unidos têm um lobby bastante forte, né? Da National Rifle Association, a NRA, que elege presidentes, que tem uma força política enorme, e aí eles ficam importando e traduzindo todas essas coisas, nada contra, acho, enfim, é parte do jogo democrático, de ouvir o outro, enfim. Agora, é muito interessante comparar com outros objetos que também são muito usados nessa argumentação do que mata, do que não mata, etc, etc, como faca, né? Se você considerar que cada residência no Brasil tem pelo menos uma faca, não é tão absurdo achar isso. E você comparar o número de mortes por arma branca, por faca, com o número de mortes por arma de fogo dentro de residências, você vai descobrir que a arma de fogo é um catalisador da violência. A situação de conflito onde uma arma de fogo está envolvida, a chance dela acabar no resultado morte é muito maior do que qualquer outro objeto. Porque tem outras perguntas e provocações engraçadinhas desse pessoal também, que fala assim, então vamos proibir os carros, porque os carros matam muito mais do que as armas. Vamos proibir as piscinas, porque morre muito mais gente afogada em piscina do que arma de fogo. E aí vem aquela história, qual que é a utilidade, né? Qual que é o objetivo daquele material? Não à toa você não tem uma lei de controle de piscinas, mas você tem de arma, você tem de dinamite, você tem habilitação para o carro, porque você precisa dar o direito de dirigir aquelas pessoas que de fato têm capacidade de fazer isso, e com a arma todo mundo acha que é diferente, porque fere o meu direito à defesa, etc, etc. E aí, para deixar curta a minha resposta a essa provocação, eu acho que tem uma questão que é outra escolha que o brasileiro precisa fazer enquanto sociedade, que é o quanto a minha liberdade individual de me sentir seguro, porque é uma sensação de segurança, a gente pode até discutir se é uma falsa sensação ou não, tem uma série de pesquisas acadêmicas que mostram que sim, mas não vou entrar nessa discussão, o quanto essa liberdade individual de ter uma arma de fogo para satisfazer um medo, para satisfazer essa sensação de insegurança, se sobrepõe a um direito coletivo de estar mais seguro. Se a arma é um catalisador de violência, se a arma é um gerador de insegurança, porque gera mais violência, gera mais acidentes, um estudo americano mostra que mais pessoas foram vítimas de arma de fogo disparadas por crianças de menos de 2 anos do que americanos vítimas de terrorismo em 2016. Então, é nessa proporção, é com esse tipo de dado que a gente está lidando. Então, o quanto a vontade individual de se sentir mais seguro com uma arma na cintura tem que se sobrepor à coletividade de você, ao menos, tentar ter uma sociedade menos armada. Eu acho muito difícil a gente chegar ao ponto de ter uma sociedade sem armas. As armas existem, elas vão continuar existindo. Agora, quando a gente tem que olhar para a população e definir políticas públicas que possam atender a sociedade inteira, controlar esse elemento que
causa tanto mal, me parece uma saída razoável e bastante factível. Né? Mirar numa sociedade, com perdão do trocadilho, né? Mirar numa sociedade sem armas, talvez possa ser um objetivo. Utópico ou não, pode ser um objetivo. Agora, a realidade que a gente precisa enfrentar é que as pessoas hoje morrem, e morrem muito com arma de fogo. A vítima preferencial no Brasil é o jovem negro da periferia. Ele morre 75 vezes, são 75 homicídios de jovens negros por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 25. Então, essas armas estão apontadas para uma direção bastante clara, bastante conhecida, e é disso que a gente está falando. Então, controlar esse produto, que não mata sozinho. É claro que tem alguém apertando o gatilho, mas se ela está presente numa situação de conflito, ela vai catalisar uma situação de morte muito maior, ela vai aumentar a chance dessas pessoas morrerem. Então, para evitar esse tipo de tragédia, que não é uma tragédia como a dos Estados Unidos, que um maluco subiu num hotel e deu não sei quantos tiros para matar 59 pessoas, mas é o que acontece diariamente nos grandes centros urbanos brasileiros. Isso pode ser evitado. E para evitar esse tipo de coisa, a gente precisa fazer política pública, não para atender o medo individual daquele que se sente seguro com a arma na cintura, mas olhar para como se faz segurança pública para tirar a arma de circulação. Bom, então agora a gente vai para o nosso segundo tema, que decisão... você quer? Oi, pode. Boa noite, meu nome é Jussara. Gostaria de fazer uma pergunta. A gente vem vendo estudos sobre a possível substituição de policiais por robôs policiais. A gente vê já estudos de empresas fazendo automação de transportes, inclusive coletivo, de um trânsito mais inteligente também através da tecnologia. Minha pergunta é: será que com o avanço da tecnologia pode ser uma arma para combater a violência? Existe algum estudo que vincula o desarmamento junto com a tecnologia? Se isso é um futuro que possa ser uma realidade para a nossa sociedade, através da tecnologia, substituindo policiais por robôs, um trânsito mais inteligente através da tecnologia, será que a gente consegue combater o desarmamento através da tecnologia? Quem quer responder? Vamos lá, acho interessante a pergunta sobre tecnologia e armamento, né? Essa é uma discussão nos Estados Unidos que é proibida de ser feita. Proibida no sentido de que há uma grande força da indústria de armas e do lobby pró-armas para que a tecnologia não interfira na evolução das armas. A arma é um instrumento tecnológico e que pode ser e muito aprimorada. Acho que a questão que diminui a violência armada, e é um fator bastante importante, é a questão do disparo da arma de fogo, que pode ser inibido pela tecnologia. Então, a arma só dispara com a digital daquele que está registrado para usar aquela arma. Ou essa arma, ela não consegue ser acionada como um mecanismo desse instrumento sem ter o uso adequado, né? Num stand de tiro, no caso eventual da gente estar falando uma arma para uso esportivo, por exemplo. Então, a arma do atirador esportista não vai ser usada fora daquele ambiente em que um chip pode delimitar o seu uso. A outra, e aí trazendo um pouco mais para a nossa realidade, uma das campanhas que o Sou da Paz fez, que chama DNA das Armas, foi para incentivar a indústria nacional a investir em elementos tecnológicos para rastreamento de arma de fogo. Hoje, o que acontece? A arma, quando cai na criminalidade, muitas vezes ela tem o seu número de série raspado. E isso é muito fácil de fazer, né? É mecânico o processo. E aí você impede que uma arma que foi encontrada numa cena de crime, por exemplo, possa ser rastreada até a sua origem. Porque tem essa coisa de que a arma do crime, a arma do bandido, etc. Essa arma, ela teve um dia que ela não foi ilegal. Que ela nasceu de uma fábrica, que tem CNPJ, que tem endereço. Em algum momento ela foi desviada. E aí, para aumentar a possibilidade de investigação de um crime, de um homicídio, de um latrocínio ou qualquer outro crime que usa arma de fogo, a rastreabilidade dela é muito importante. Então, a indústria poderia gastar muito pouco,
mas muito pouco. E existem tecnologias já disponíveis de baixo custo para que essa arma se torne mais rastreável. Você chipa a arma, tem pontos de nanotecnologia fundidos no chassi da arma. Tem uma série de medidas que podem ser feitas para que a gente consiga acompanhar a vida útil dessa arma. Mas, né, nada que segue nesse caminho tem tido muito apoio, não só da indústria, que não se responsabiliza pelo produto que fabrica, mas também dos nossos legisladores que, né, ao invés de gastar recurso público e energia melhorando segurança pública com medidas como essa, preferem armar a população. Então a tecnologia é fundamental, está cada vez melhor, pode favorecer o controle das armas de fogo, pode transformar o uso desses instrumentos em algo responsável ou responsabilizável, né, caso ela tenha um mau uso, mas até agora a tecnologia avançou, mas a mentalidade da indústria de armas e daqueles que regulam ela seguem no século XIX. Bom, mais alguém tem questão para esse tema? Você quer responder? Eu não responder não, porque eu não tenho condições tecnológicas. Eu acho que o Ivan tem mais informações, bem mais assim, né, com relação a esse assunto. Mas eu acho que pode ser uma corrida armamentista às avessas, né, ou complementar melhor, né, porque você cria um problema e esse problema vai ser solucionado através de uma tecnologia que vai gerar um outro tipo de mercado também para rastrear, etc, etc, etc. Não estou dizendo que isso seja ruim. Eu estou dizendo que isso vira uma espécie de luta de gato e rato, né? Assim, então você entra num mundo chega uma hora que você vai ter uma ficção em cima disso, né? Eu sou mais pelas soluções mais simples, né? Que é essa mesmo de você conhecer as pessoas, seja através da tecnologia ou não, enfim, e fazer contatos com essas pessoas e, enfim, ter convivências com pessoas, né? Porque eu acho que isso, e aí sendo utópico mesmo, né? Porque o meu horizonte é sem armas, né? Isso não adianta ter isso não adianta, né? Se a indústria continua produzindo e a gente está numa luta em glória, já vou dizer. Em glória, pelo menos até o momento. Por quê? Porque você vai em qualquer país, as pessoas, você tem trabalhadores produzindo isso. Tem trabalhadores produzindo máquinas de matar. Seja em grande escala, em pequena escala, seja ogivas nucleares, enfim. Então, são pessoas que têm salários e dependem disso, né? E querem isso. Né? Só pegar as histórias das guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra. Como foi a economia americana, por exemplo, como ela foi assim, galvanizada, oxigenada pela guerra. Então, assim, nós estamos numa questão bem delicada, bem difícil de resolver. Assim, por isso que eu acho que também essas soluções, né, de você ter, por exemplo, uma polícia que seja menos polícia, desarmada nos bairros. Com certeza as pessoas têm muito menos medo de um cidadão policial desarmado do que um armado. E o cidadão armado, policial, ele também está inseguro, porque se um bandido conseguir dominá-lo e tirar a arma dele, ele pode morrer. Então é uma insegurança também nas Forças Armadas, não há Forças Armadas, Forças Policiais, Polícia Militar e tal. São trabalhadores também, né? Assim, eu sou a favor de tirar essa insegurança também desses trabalhadores. Agora, claro, bom, isso é uma palavra só, né, no ar, né? Tem que ter políticas para isso. Daí eu acho que, assim, eu não sei como funciona a Costa Rica, mas enfim, eu acho que por aí, né? O Japão praticamente não tem armas, né, Ivan? Cuba, praticamente, o cidadão cubano não pode andar armado, né? Às vezes as pessoas falam da Inglaterra e do Japão, mas não falam de Cuba, por exemplo, que não pode ter arma. Então, assim, eu acho que é um passo importante, né? E eu acho que em Cuba deveria desarmar o exército também, né? Com todos os riscos que ele sofre, né? Mas por quê? Uma cultura de paz, ela não é só de você ter uma ideia sobre isso, mas de você ter uma política sobre isso, né, também, né? E fazer disso uma ação efetiva e tal, com todos os riscos que a gente corre. Mas a nossa sociedade, ela já corre o risco, já está em risco total, né?
no nosso modo de vida, no nosso modo de viver, ele está em risco. Bom, enfim, não vou falar das indústrias farmacêuticas, que são armas contra a gente, etc, etc. Né? Tá, já que você falou indústria da guerra, agora a gente fala da decisão histórica da ONU, que 120 países votaram contra a produção de armas nucleares no mundo. Então esse é um tema mais internacional, como a gente tem pouquinho tempo, então tem que ser mais curtinho, mais justinho, tá? Então vou começar pelo Gunther, que aí é mais fácil, que vai voltando assim, que eu não preciso ficar, me dá o microfone. Bom, então em 7 de julho de 2017, a ONU aprova, né, a proibição, após 50 anos do Tratado de Não Proliferação. E mesmo com essa proibição, 9 países ainda detêm mais de 15 mil armas nucleares. Nessa proibição que as Nações Unidas fizeram, foi proibido desenvolver, testar, produzir, fabricar, adquirir, possuir ou armazenar armas ou outros dispositivos nucleares. Óbvio que isso ainda está só no gogó, né? Está na garganta, porque na prática não aconteceu. Assim como também já tinham sido proibidas armas químicas e bacteriológicas, ainda falta também, além de proibir a questão nuclear, como pôr isso em prática efetivamente, essa proibição em prática, falta também ainda proibir o uso de inteligência artificial em armas de destruição massivas, assim como os robôs e os drones assassinos, que estão sendo muito utilizados no Oriente Médio. A gente tem até um Drops que acho que pode ir rodando, não sei se está aí, não está? Bom, depois na página do 4V a gente fez um vídeo sobre isso, como baseado numa carta, tá, que vários cientistas escreveram faz acho que uns 2 ou 3 meses. Entre eles estava o Noam Chomsky e o Stephen Hawking, não? Justamente denunciando essa situação do uso cada vez maior de inteligência artificial em armas que vão se autorregulando numa espécie de filme de ficção científica, né, e podem ocasionar destruições bastante importantes. Tem um outro ponto para ressaltar sobre a questão nuclear, que desde o último 3 de setembro a gente vive uma espécie de nova escalada também nuclear, né, na tensão aí entre o Mr. Trump e os amigos norte-coreanos, né? Eles, que inclusive, devido a uma certa... se sentiram ameaçados, dizem, né? Realizaram um teste nuclear, né? Recentemente com um míssil que sobrevoou o Japão faz pouco tempo. E isso está ocorrendo uma nova escala armamentista, onde até o próprio Japão, que foi o único país bombardeado, né, em Hiroshima e Nagasaki, hoje está cogitando ter armas nucleares. Você vê então o paradoxo, a ambivalência. Por um lado a ONU fala, ninguém vai ter, mas 9 países ainda têm, e agora ainda no último encontro da ONU, o Mr. Trump chegou lá falando, vamos destruir a Coreia do Norte inteira, né? Uma coisa assim meio assustadora. Com base nisso, depois eu acho que deixar um pouco mais final, comentar algumas propostas que a gente tem mais concretas, né? E vai um pouco na linha, acho que do que estavam comentando aí com relação ao uso da tecnologia na defesa. Eu acho que a tecnologia deveria ser usada muito mais na prevenção, ou enfim, criar condições favoráveis à vida, do que na repressão, ou no punitivismo, ou na morte, né? Como estão querendo utilizar hoje. Mas eu fico por aqui. Depois no final eu farei algumas propostas bem simples nesse sentido. Bom, agora o tema ficou bem mais complexo, né? Que sai dos nossos controles absolutamente, né? Eu só tenho a dizer que o cenário é catastrófico, né? Inicialmente a gente não tem outra... Quer dizer, o momento da Guerra Fria, depois dos anos 50 principalmente, né, a coisa ficou difícil. Quer dizer, as armas nucleares elas eram usadas como antídoto, né, em relação a um possível ataque do outro lado, né? A gente está dizendo de Estados Unidos e principalmente União Soviética, né, esses dois universos aí. E hoje esses dois polos se romperam, né, depois da queda do Muro de Berlim. Então acho que tem, vamos dizer assim, agora multipolaridade
polarizado, né? Entra em jogo a China, que é uma potência mundial, econômica, etc, etc, né? Aí você tem a Coreia do Norte, que, né, traz uma ameaça, pelo que a gente vê, né? A gente sempre está falando do que a gente vê pelas mídias, enfim, pela televisão, internet, né? Uma ameaça real, assim, digamos. Por outro lado, você tem um discurso belicista do Trump, que é totalmente louco, né? Dizendo que vai arrasar o outro país, e de fato, se quiser, né, numa ofensiva ou numa contraofensiva, devasta tudo aquilo, né? De fato, assim, o discurso é um discurso de violência mesmo, né? Assim, acabar, eliminar, né, a Coreia. Exatamente, não passa pelo discurso pelas práticas diplomáticas, né? Então, eu acho que isso causa um medo real, assim, nas pessoas dos dois lados, digamos assim, né? Mas isso vende muito, né? Isso é aceitável, né? Imagino que os americanos estão gostando de ameaçar, né, o seu presidente ameaçar um outro país, mostrando uma certa virilidade, né, um discurso bélico que, digamos, hipoteticamente, supostamente, está protegendo o seu povo, né? De novo, uma noção de segurança totalmente, assim, fake, né, bem fora dos padrões, né, de relação internacional e tal. Então, assim, de fato, não sei, eu acho que o Antônio poderia dizer melhor sobre a geopolítica diplomática, né? Mas, assim, tem uma desestruturação, né, daquelas expectativas mais antigas, anteriores, né, da Guerra Fria e tal. A coisa ficou mais nebulosa, menos palpável, né? Pelo menos o que a gente ouve, né, e sente, assim. De fato, assim, qualquer detonação de uma ogiva nuclear, ela, em algum território, em qualquer território, ela devasta metade da população de um país, assim, numa tacada só, né? Então nós vamos, entre aspas, tá, gente? Grandes aspas, nós vamos sentir saudade de Hiroshima se isso acontecer, né? E Hiroshima foi um caso, assim, de devastação, né? Então, assim, o que tem de 15, né, mil ogivas nucleares no mundo, isso aí é simplesmente um meteoro de grandíssimas proporções, né? Quer dizer, nós não precisamos de um meteoro hoje para destruir a Terra. Então, assim, e eu acho que, de novo, assim, que eu acho que esse discurso do ódio, discurso, assim, da destruição, ele é bem-vindo para algumas pessoas, né, para populações ameaçadas, né, porque, de fato, se tiver alguém que quer se defender, né, então eles vão apoiar esse alguém. Então, é um problema que eu acho, assim, que a gente está vivendo. Nós estamos no meio desse caminho, digamos assim, né? Eu estou pensando no Brasil, né? Que a gente não está envolvido, pelo menos no momento, né, assim, diretamente nesses conflitos, mas o Brasil tem apoiado, né, Antônio, assim, esses tratados de proibição, enfim, ele esteve presente, né, dizendo não, né, às armas nucleares. Eu acho que isso é muito importante, ter essa presença, assim, do país, né. O meu temor é que, de fato, essas escaladas ultradireitistas no mundo, elas se apoiam, né, numa corrida bélica, e se apoiam também, sim, Deus nos livre, né, de um uso de arma nuclear, afinal de contas, né. Isso é muito perigoso, né, para a humanidade, né, para o meio ambiente, para nós, para os animais, para as plantas, enfim, é uma coisa perigosa, né. Eu tendo a olhar esse marco, né, nas Nações Unidas com um olhar um pouco mais positivo. Acho que foi muito trabalho das missões diplomáticas e dos estados para conseguir chegar nesse acordo ou nessa resolução. É histórico, acho que é um fato a se comemorar, dos ganhos civilizatórios da humanidade, esse é um deles, né? Acho que nessa corrida armamentista provocada ao longo da nossa história de guerras, a história da civilização humana é uma história de guerras, a gente chegou ao ponto máximo, que é a capacidade
tecnológica de aniquilação total. Isso faz com que você comece a ter limites bem claros de que botão apertar, de que gatilho puxar. E acho que situações como essa, em que as Nações Unidas, né, nessa conjuntura, nessa conjugação de países e vontades diferentes, tendo que lidar num cenário de volta de polarizações, né, Coreia do Norte, Estados Unidos, a própria influência da Rússia, da China como players globais, você ter uma resolução como essa que impede ou põe fim a uma guerra armamentista ligada a armas nucleares, me parece um ganho bastante grande. Agora, como tudo nas Nações Unidas, é um conjunto de vontades que vai depender muito mais da implementação do daqui para frente do que propriamente o papel que foi, né, carregado com as tintas da não proliferação nuclear, destruição de arsenais nucleares, etc, etc. E aí a gente tem um longo caminho pela frente. De todo modo, acho importante olhar com uma mentalidade um pouco mais positiva para esses avanços. Conhecendo um pouco dos procedimentos das Nações Unidas, vocês podem ter certeza que foram anos e anos de conversas multilaterais, anos e anos de um trabalho incessante de sociedade civil organizada, que precisa ser reconhecida nesse momento também, né? As ONGs não atuam só nos países, mas em todas as conferências que tratam dos mais diversos assuntos, desde direito marítimo até a questão das armas nucleares. Tem presença da sociedade civil organizada, que acompanha esses diálogos, que influencia os diplomatas que estão ali negociando, que fazem pressão nas capitais para que essa discussão não fique mal parada nos países. Então, acho que é importante para a humanidade, para a história da sociedade global, você ter uma resolução como essa. No meu ponto de vista, também concordo. Acho que é um ganho para a humanidade essa decisão da ONU, e é esse o papel dela, né, como proteção à humanidade. E claro, ainda a gente volta para esse momento de que vai ter as pressões contrárias, tem os negativos, e vai ter essa pressão onde o medo está sendo utilizado para que a gente se esconda ou mude a nossa opinião, né? Então, enquanto a gente estiver centrado nesse momento em que nós estamos, onde o ter, ele é o principal motivo pelo qual a gente está buscando em detrimento do ser, a gente vai estar vivendo isso, né? Então, o nosso, ainda, no meu ponto de vista, a paz é uma utopia realizável, né? E eu gosto de pensar que, se a gente não pensar que as utopias são realizáveis, nós não fazemos nada e vivemos a grande inércia de entrar dentro desse inconsciente coletivo e transitar todo mundo na mesma maré ou na mesma vibe, né? A gente vai caminhar junto e a gente não vai fazer nada, porque essas coisas nos parecem tão grandes e tudo que é muito grande gera uma inércia tão absurda em nós como realizadores, como capacidade de realização, que a gente fica vendo tudo acontecer e vai nos levando para a degradação mesmo. Então, assim, como é que eu vejo tudo isso acontecendo? Como é que eu reconheço, né, que são vitórias, que são conquistas, que a ONU está lá para fazer o que está fazendo, né? E como é que a gente está fazendo a nossa parte? Aonde eu estou? Né? Então, assim, uma das premissas da Eco 92 é pensar globalmente e agir localmente. Então, se a gente pensar em premissas de que, se eu quero mudar o mundo, eu comece pela minha casa, eu comece pelo meu bairro. Eu comece pela minha comunidade, por o lugar onde eu trabalho, né? Porque não dá para esperar. Então, assim, em que lugar eu quero entrar? Essa é a pergunta. Eu quero entrar nesse lugar onde eu vou ficar escondida porque tenho medo. Eu sou a favor das armas porque eu estou com medo. Eu sou contra as armas. Então, qual é o posicionamento? Qual é a minha visão crítica de mundo? E até que ponto eu deixo ser afetado por isso ou
ou não. Então, o que a gente está formando de opiniões críticas nas pessoas, né? Desde as nossas crianças, em que lugar, para onde nós estamos levando isso? Essa, para mim, é a pergunta que fica. O que é que eu estou fazendo? Né? Que é que eu faço de fato e que é que eu honro a cada resultado que eu trago e a cada resultado que eu conquisto, porque é uma conquista. Às vezes a gente fica querendo resultados altos e grandes e a gente não vai chegar e a gente não faz nada. Então, como é que a gente pode honrar cada pessoa que passa por uma escola, cada pessoa que passa por um instituto desse, que a partir desse lugar que ela passou, ela mudou a realidade e ela possibilitou a transformação de realidades no lugar onde ela está. Então, como é que de fato a gente pode colocar uma das premissas da Eco 92, que é pensar globalmente e agir localmente, porque senão nós vamos ficar na complexidade do que é o global. E ficar na complexidade do que é o global nos carrega para um lugar que é o lugar da inércia. Eu não faço nada. E esse lugar não vai levar a humanidade para lugar nenhum. Bom, agora a gente abre para as questões, né? Como estava combinado anteriormente. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, então a gente vai fazer a rodada de encerramento. Tá, porque a gente já está com 1h20 de programa, então dá para a gente encerrar. Então, começando pelo Gunter, que tinha as propostas, segue a mesma linha, tá? Então, assim, mais curtinho nas propostas. Eu gosto um pouco disso que diz a Nelma, no sentido de que essa reflexão individual também vai gerando ações, né, conjuntas e vão apontando para o social. Uma das dicas, vamos dizer assim, não que não tenha, ou seja, várias outras campanhas que existam, né, mas que as pessoas que têm uma sensibilidade favorável à cultura de paz comecem a participar de algumas ações, seja uma vez a cada tanto tempo, por exemplo, sei lá, uma vez por ano a gente faz essa Semana da Não Violência, onde as pessoas podem escrever atividades, né, nas suas comunidades locais, nas suas escolas, nas suas universidades, nos seus locais de trabalho, de estudo, para ir gerando consciência, né? A gente organizou em 2009, né, uma marcha mundial que rodou o mundo todo. Em 90 dias, a gente brinca que foi a volta ao mundo em 90 dias, né? Teve por volta de uns 50, 60 ativistas que começaram na Nova Zelândia e terminaram na Cordilheira dos Andes, na Argentina, né? Rodando todo mundo, organizando uma série de manifestações e tal. E no dia 11 de novembro de 2009, o Silo, finado Silo, né? Fundador aí também do Mundo Sem Guerras, do movimento humanista, em Berlim, na 10ª cúpula dos Prêmios Nobel enfim, que existe lá em Berlim, ele fez um discurso que para a gente é bastante histórico sobre o significado da paz e da não violência no momento atual, onde ali ele nos alertou para o fracasso no sistema cuja metodologia de ação é a violência e o valor central é o dinheiro, né? E ali ele também fez algumas propostas bem concretas que não foram escutadas, são 5 pontos, né? Um que é o desarme nuclear mundial, que agora a ONU, por exemplo, aprova, e isso é um avanço sim, apesar da gente às vezes ter um pouco de desconfiança o quanto isso vai ser levado a cabo, mas é um avanço para ser valorizado com certeza. A segunda proposta é retirada imediata das tropas invasoras dos territórios ocupados, sobretudo pelos Estados Unidos, mas não só, né? Terceiro ponto é a redução progressiva e proporcional dos armamentos de destruição massiva, incluindo nucleares, químicos e agora essa questão do uso de inteligência artificial, os drones, é uma coisa de doido isso aí. Assinaturas de tratados de não agressão entre os países e renúncia dos governos a utilizar as guerras como meio para solucionar conflitos, né? Usar a diplomacia e não a ameaça, né? Enfim, colaboração, enfim. Essas 5 propostas eu acho que também tem uma necessidade de unir as pessoas aos poucos, que nem a gente está fazendo aqui hoje, né? Para ir criando consciência, porque, por exemplo, os ambientalistas, ao longo dos anos, foram criando consciência sobre a importância de cuidar, vamos dizer assim, né, do planeta para a gente sobreviver como espécie também, né? E eu acho que a cultura de paz, da não violência também está nesse mesmo patamar. É uma necessidade, se a gente quer ter futuro enquanto humanidade, da gente começar a criar esse sentido comum, que hoje não existe,
né? Como sim existe uma espécie de sentido comum sobre a importância de cuidar do meio ambiente. E isso não nasceu do nada. Os ambientalistas, os movimentos ecologistas foram construindo isso ao longo do tempo. A gente, acho que os movimentos a favor da paz e da não violência também estamos nesse processo, mas talvez a gente teve um pouquinho menos de êxito no sentido de instalar essa consciência, né? Hoje, por exemplo, os governantes, mesmo que às vezes meio contra, eles estão sendo cada vez mais obrigados a adotar medidas de proteção ao meio ambiente, né, por pressão popular, por pressão das populações, né, dos seus próprios povos. Mas, com relação à cultura de paz, a gente ainda está defasado, porque os governos continuam, a gente está vendo retrocessos, né, que no campo ambiental, por mais que eles estão tentando também, a gente não vê. Então, o governo e os governantes ainda fazem muita apologia à violência e ao ódio, abertamente, diretamente. Isso eu acho que é uma coisa para ir se repudiando mal ou bem. Enquanto, ao mesmo tempo, esses mesmos governantes não têm coragem de dizer publicamente que vão devastar florestas, eles não têm essa mesma coragem como tem de falar que vão arrasar populações inteiras, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um pouco o que a gente queria contribuir com a Semana da Não Violência e com o evento de hoje, desde a nossa parte. Enfim. Eu acho que essas propostas são muito boas, assim, bem pautadas e tal. Eu acho que, de fato, é preciso que se converse muito sobre essa questão, né, da paz e da cultura de paz, os significados que isso tem, né, da segurança e tal. E eu acho que, claro que aqui a gente está num momento disso, né, desse debate e tal, dessa conversa, mas eu acho que tem que haver isso na escola, nas escolas, né, nas comunidades, nos bairros, nas entidades, nos grupos, nos coletivos, né, mas como diz o pessoal da periferia, né, a paz, ela não pode ser a paz só da classe média, né? A paz de um pequeno fragmento da sociedade, né? A paz, como eles dizem também, paz sem justiça não é paz. Então, assim, passa por tudo isso. O problema a questão é que a cultura de paz, ela perpassa todo o conjunto de questões que estão na sociedade. Se você vai no meio ambiente, você tem problemas relacionados à cultura de paz, né? Na vida urbana, né, você está o tempo todo, né, isso está pulsando, né? Quer dizer, como viver em sociedade sem agredir os outros ou as outras pessoas. Isso é um problema, é uma questão, né? Eu só queria ressaltar que, assim, não são os governos que vão resolver, eles têm que mudar a sua cultura, de uma cultura bélica para uma cultura social, né, de atenção às questões sociais, né, de justiça, enfim, econômica, etc, etc. Isso também não se resolve com uma penada, né? E dizer, assim, que na questão mais geral das armas nucleares, né, os Estados Unidos, eles se resistem sempre a algum tratado, não estou dizendo especificamente esse tratado, mas resistem aos tratados que beneficiem de alguma forma ou que se voltem para as questões dos povos e de grupos e de países que não estão na sua esfera, né? Resistem muito. Na questão da diversidade cultural, por exemplo, eles foram os últimos a aderirem a isso. E eles sempre reclamam que eles sempre dão dinheiro para a ONU e a ONU não lhes atende, o que não é verdade, né? Então eles reclamam que dão dinheiro e que a ONU não trabalha para eles. E não deve trabalhar mesmo, né? Porque não é para um país, é uma organização mundial de todos os países que assinam, né, esses tratados e tal. Então, assim, eu acho que claro que essas esferas, elas dialogam, né, do mais geral para o mais particular, para o mais específico. As nossas vidas são afetadas por essas decisões da ONU, são afetadas pelas decisões do Congresso. Eu acho que, assim, na questão do desarmamento, assim, a gente está tendo um retrocesso enorme,
né? E isso está sendo, digamos assim, pegando por pontos, entre aspas, assim, menores, né? E até fazer um relaxamento do porte de arma. Parece-me que a ideia é essa. A gente está indo por aí, né? Então estão, digamos assim, desconstruindo aquilo que tinha sido construído. Claro que vai afetar nossas vidas cotidianas, enfim, nosso fazer comum também. Então, eu acho, mas não passa só pelas decisões gerais, né, de governos, mas passa pelas conversas cotidianas, entendeu? Proliferação do diálogo, né, em vez das armas, né? Eu acho que isso é importante, assim, né? E eu acho, sim, debater com os nossos oponentes, com quem não diverge da gente, porque é isso que você constrói. As pessoas gostam de ser ouvidas, e mesmo aquele cidadão comum que é a favor das armas, ele quer ser ouvido. Agora, ele também tem que ouvir, né? Tem a recíproca verdadeira, né? Para você construir argumentos, e construir não em cima de armas, mas em cima das palavras, né? Na conversação pública. Beleza. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e debater esse tema que, como eu coloquei inicialmente, é um tema que acaba sendo discutido em redes sociais, mesmo as discussões públicas acabam sendo muito apaixonadas e pouco racionais. Acho que ter esse espaço de ampliação do debate sobre políticas públicas de segurança que passam pelo controle de armas é fundamental. Discutir, como o Valmir colocou, com quem não concorda com a gente é fundamental. Mas também chamar a atenção para a questão de como essas pessoas que estão habitando os centros urbanos e que sofrem com a falta de segurança pública estão sendo usadas para alimentar um discurso de medo em que o único ganhador dessa história é aquele que lucra com o comércio da insegurança, né? Aquele que vende armas, aquele que vende segurança privada, aquele que vende aquilo que o Estado deveria dar, é também bastante importante. Nesse arremedo de democracia que o Brasil se transformou, acho que a gente ainda tem alguma capacidade, enquanto sociedade civil organizada, enquanto indivíduo, de se fazer ouvir, de pressionar aqueles que estão com a caneta na mão e capazes de tomar as decisões que estão chegando notícias de que vão ser decisões ruins para a sociedade brasileira. Então, as campanhas que o Instituto Sou da Paz, outras organizações da sociedade civil também fazem para pressionar deputados e senadores, no caso mais imediato, da revogação do Estatuto do Desarmamento, ou a possibilidade de porte de arma para várias categorias profissionais, é uma maneira, nesse momento, que individualmente as pessoas conseguem fazer alguma coisa. Então, aproveito a oportunidade para convidar as pessoas para acessarem a campanha Descontrole, acessarem não só o site do Sou da Paz, mas, enfim, o endereço é www.soudapaz.org, sem BR. Ali você pode ser direcionado para essas campanhas de pressão, né? A gente precisa ser ouvido. É muito bom dizer que esse pedaço ainda minoritário da população que quer revogar o Estatuto do Desarmamento, que quer convencer as pessoas de que ter uma arma vale mais do que ter uma segurança pública forte, eles são muito vocais, conseguem fazer muita pressão e pintar um quadro em que parece que o brasileiro é a favor de andar armado, de porte de arma, etc, etc. Quando, enfim, a gente ainda tem um cenário, como dizem os grandes, como nos dizem os grandes institutos de estatística, Datafolha, Ibope, etc, etc, que a maioria da população, esmagadora maioria da população, ainda é contra esse tipo de solução, que é uma não solução. Então, acessar o descontrole.org.br, que é um canal de pressão direta nos senadores e nos deputados, para que as pessoas individualmente se façam ouvir para aqueles que hoje têm o poder de tomar essa decisão por todos nós. Eu encerro a minha fala lembrando que ter uma política nacional de controle de armas é um ganho civilizatório para a sociedade brasileira. Ao invés de querer imitar os Estados Unidos, que infelizmente sofrem com
massacres com arma de fogo a cada 2 dias, em que uma criança dá entrada num hospital por hora vítima de arma de fogo, e todos os outros milhões de dados produzidos pela academia, pelas organizações que estão olhando esse tipo de situação, o Brasil poderia se aproximar da Austrália, que é outro país de primeiro mundo, e que fez em 2012, sofreu um massacre onde mais de 12 crianças foram mortas, e a partir daquele momento decidiram que não iam mais ter armas como as vendidas nos Estados Unidos, os fuzis de assalto, as armas de guerra, etc, etc. E fez o maior programa de entrega voluntária de armas do mundo. O segundo maior é o brasileiro. O primeiro foi o australiano, mas ninguém lembra da Austrália. A Austrália, depois desse massacre, dessa política pública muito bem sucedida, nunca mais teve um tiroteio em massa, enfim, como os Estados Unidos recorrentemente têm. Então, políticas públicas bem sucedidas, testadas, podem ser reforçadas para um Brasil mais seguro, para um Brasil menos violento, para um Brasil que possa oferecer oportunidade às pessoas pensarem no coletivo, e não só no medo individual ou na necessidade de você fazer a sua própria segurança. Isso a gente já sabe que não dá certo. Então, fica o meu apelo para que as pessoas provoquem os seus deputados, provoquem os seus senadores e participem desse tipo de momento político do país que, por mais conturbado, por mais cortina de fumaça que a Lava Jato e todos esses percalços políticos que vêm acontecendo, a discussão de armas, a discussão do que é a melhor segurança pública segue acontecendo no Congresso. A gente precisa estar atento e precisa participar, individualmente, coletivamente, nas discussões no bairro, nas discussões, enfim, em todos os lugares possíveis, para que a gente não se transforme no pátio do show de country que foi alvejado domingo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Obrigado. Eu sou favorável bastante ao que propostas que o Gunther traz, que ele apresenta, né, da gente procurar verdadeiramente qual é a nossa causa. E qual é essa causa que eu compro hoje buscar aqueles institutos, aquelas ONGs, aquelas iniciativas que já estão transitando, né? A gente fazendo isso que está muito aliado. A gente tem muita coisa acontecendo no Brasil hoje. É impressionante a quantidade de movimentos, de instituições que já atuam, instituições da sociedade civil que já atuam a favor de uma outra construção de realidade, de um outro movimento. Então, é a gente mesmo cada vez mais se comprometer e entrar nesses movimentos e trazer clareza para o que é. Às vezes eu tenho a sensação, e muitos chegam em nós, e a gente até brinca com isso, porque nós somos reconhecidos por muitos na sociedade como os abraçadores de árvores, ou cheiradores de incenso, né? Então, assim, que são os viajantes da paz. Na verdade, a cultura de paz tem ações muito concretas e muito simples, mas essa palavra, às vezes, fica tão longe do que é de verdade uma cultura de paz, e de que pelo simples a gente pode transitar, e de que a gente pode ir para um outro lugar, que a gente fica esperando ou achando que é algo muito maior, né? Então, sim, abrir o diálogo, ir para as escolas, educadores precisam chegar nesse movimento. A gente hoje tem por experiência que um dos grandes formadores de opiniões são educadores hoje, em termos de referência na formação, no processo formativo das pessoas. Então, quanto mais educadores trouxerem um outro olhar para ações simples do que é cultura de paz, do que é levar para uma reflexão individual, em mais lugares nós vamos chegar. De fato, nós vamos chegar, né? Então, assim, mas ter claro, o primeiro lugar que eu preciso ter claro é o que é que não me corrompe. Porque enquanto eu não tiver definido para mim o que não me corrompe,
eu vou correr o risco de ser levado por uma massa. Eu vou correr o risco de alguém me induzir a entrar e que eu preciso andar armado. Então, qual é? O que é que não me corrompe? Essa clareza, essa certeza, esse posicionamento individual de reconhecer que nós podemos, de fato, construir uma outra realidade e que todas as realidades foram construídas por pessoas. Que da mesma forma que nós construímos armas, nós construímos um monte de outras coisas. A gente estava tomando um lanche aqui antes de chegar aqui, nesse piso. Chegou uma menininha aqui da praça, Ana Paula, é uma guria de rua, e ela chegou e falou assim, eu sou uma menina de rua e eu estou pedindo dinheiro porque esse é o 3º ano que eu faço uma festa no Dia das Crianças para todas as crianças de rua dessa praça aqui ao lado. Né? E assim, uma menina linda, né? E aí eu perguntei, mas por que você faz isso? Ela falou, porque as crianças merecem, né? É porque elas querem um brinquedo, elas querem um doce, e todas as pessoas desse prédio me ajudam, desse bar onde vocês estão. Então assim, gente, tem pessoa, uma menina, se ela tiver 16 anos, é muito. Vocês podem pensar na quantidade de pessoas que essa menina, com essa ação, pode estar transformando. E aí eu perguntei para ela qual era o sonho dela. E ela me responde que o sonho dela, primeiro, era ter um emprego. Esse é o primeiro sonho dela. E o segundo sonho dela é que as crianças possam ter um Dia das Crianças. E assim eu encerro a minha fala. Bom, infelizmente a gente vai encerrar, né, aqui a nossa roda de conversa. Só antes de encerrar, dizer que a gente tem o calendário da Semana da Não Violência. Amanhã, quarta-feira, a gente vai transmitir o documentário Muito Mais Além da Vingança, no 4V, às 17 horas. Na quinta-feira tem a exibição do documentário A Besta, às 16h30, no Centro Cultural de São Paulo. Em outras cidades também tá rolando em Pernambuco, né, com a Educação para Não Violência. Em Cubatão, na sexta-feira, a gente vai estar fazendo na Escola Parque dos Sonhos uma culminância sobre a Semana da Não Violência. Então, muito obrigado a vocês que ficaram assistindo com a gente. Obrigado às pessoas que vieram aqui. Né, um aplauso para todo mundo. E curta a nossa página, né? Não deixe de dar um like, sugestão, comentário. Também curta a página aqui da Unipaz, do Instituto Sou da Paz, do Instituto Polis, do Mundo Sem Guerras. Vamos juntos aí criar uma consciência por uma sociedade mais justa, igualitária e com paz. Então, tchau.